que é o mais importante, e que as coisas vão dar tudo certo. O irmão vai ler agora uma parte das escrituras dos bons espíritos, e nós vamos seguir essa ideia de aprender cada vez mais as coisas espirituais. Então, graças a Deus, e assim seja. Dessa forma, minha voz está um pouquinho rouca. Dessa forma, no entanto, a pessoa se desama, não se torna amável nem amada realmente. Campeia assim o medo da solidão, numa demonstração caótica de instabilidade emocional do homem, que parece haver perdido o rumo, o equilíbrio. O silêncio, o isolamento espontâneo são muito saudáveis para o indivíduo, podendo permitir-lhe reflexão, estudo, autoaprimoramento, revisão de conceitos perante a vida e a paz interior. O sucesso decantado como forma de felicidade é talvez um dos maiores responsáveis pela solidão profunda. Os campeões de bilheteria nos shows, nos rádios, televisões e cinema, os astros invejados, os reis dos esportes, dos negócios, cercam-se de fanáticos e apaixonados sem que se vejam livres da solidão. Eu falei que é o medo, né? Mas o título é Solidão, o título do estudo de hoje. Que é a continuação da semana que nós vimos a semana passada. Então, nesse slide, aqui nesse quadro, ele continua o anterior, né, mostrando como é que a pessoa se sente, né, só. Né? Até na semana passada nós comentamos, né, sobre a solidão, que as pessoas, foi comentado que o idoso também, né, ele sente solidão, né? Porque às vezes tem dificuldade, né, de relacionamento com os mais jovens. E a gente ouve muito de pessoas idosas que estão falando bem assim, eles não têm paciência de me ensinar a usar o celular, usar a comunicação e tal, né? Fala que eu não aprendo, que eu não tenho jeito. Então, isso vai criando assim, barreiras, né, nas pessoas e até acaba se afastando. Mas nesse quadro em especial, ele está falando de uma forma geral, é mais voltado até para essas pessoas que têm essa vida na tecnologia mais intensa e nos relacionamentos assim pessoais, assim próximo, mais difícil, né? A tecnologia, ela, ao mesmo tempo que ela aproxima as pessoas, ela afasta, porque a gente fica aproximando pela telinha, né? Então a pessoa fica meio perdido, né? E se isola às vezes, né? Então procura as diversões, né? Se espelhar em astros, como diz aqui, né? Vai em shows, em teatros e tal, e no entanto não se sente inserido. E também a própria pessoa que está fazendo sucesso lá, né? Que ele cita aqui no finalzinho, né? A pessoa que está fazendo sucesso também não se vê livre da solidão. Ele está rodeado daquela multidão que são fanáticos e que admira e fala, mas é uma aproximação superficial, né? Os fãs chegam lá e falam, eu te amo, você é tudo e tal, mas é uma coisa assim, né, bem superficial, né? Não há um sentimento ali envolvido verdadeiro. A pessoa que está num show ou admirando uma pessoa famosa, ela admira aquela imagem que ela passa. E aquela imagem não é real. É uma imagem que foi criada pela pessoa, né? E assim é com os líderes, né, de redes sociais, de shows, os políticos, né? Os políticos também, né? Na época da eleição, na época que estão em alta, vive cercado de pessoas e tal. Parece, mas eles não, na verdade, aquela multidão que cerca não é verdadeira, não faz parte mesmo do convívio dele, né? Não supre essa necessidade. E ela diz aqui um pedaço também, né, que o silêncio, a solidão, o isolamento, quando a gente faz porque quer, espontâneo, né, ele é saudável, né, para reflexão, né, para a gente se estudar, para a gente
começar a nos analisar melhor, para a gente rever a nossa vida, os nossos conceitos, né? Para buscar a paz interior. Os monges, né, fazem muito isso, né? Mas não é uma coisa enfermiça, é uma coisa saudável, faz de propósito, espontâneo, que é uma forma dessa busca interior. Mas a gente tem a necessidade também do relacionamento. E eles também têm, né? Eles não ficam o tempo todo só nessa questão de meditação e tudo mais. É isso. Gratidão. Vamos observando aqui, nosso primeiro item aí, ele retoma o anterior, lá no anterior dizia assim, a terrível ânsia para ser-se amado, não para conquistar o amor e amar, porém para ser objeto de prazer, mascarado de afetividade. Aí ele vem, né, nesse início dessa forma, no entanto, a pessoa se desama, não se torna amável nem amada realmente, porque o desejo é de ser amado muito mais do que conquistar o amor e de amar. Aí com isso ela acaba procurando se desamar, né? E com isso se torna uma pessoa forte. E ele vai mostrando aqui ao longo do texto sobre o silêncio, sobre o medo da solidão, né, que vai indo. Aí depois fala o sucesso ter cantado como forma de felicidade, é talvez um dos maiores responsáveis pela solidão profunda. Então ele pensa que o sucesso é um meio de alcançar a felicidade, né? O sucesso é um meio de alcançar a felicidade. Só que o que acontece, igual você mesmo até comentou, por mais que a pessoa aqui do sucesso, né, dos campeões de bilheteria, do cinema, da televisão, da rádio, etc., eles acabam se sentindo só porque as pessoas amam. Não é a própria pessoa, eles amam a personagem. Você pega bem assim, olha, pega o Roberto Carlos, né, por exemplo. Roberto Carlos, quando as pessoas o aplaudem, gritam o seu nome, ele muitas vezes nem se sente amado, porque eles estão amando ali uma figura, um personagem, que na verdade não é bem ele, né? É muito virtual. Não é uma pessoa de carne e osso. É como se não fosse, né, de carne e osso, porque é uma coisa distante. Então, por mais que as pessoas amam, tentam aproximar, mas aproxima de um personagem, não de um ser real, como ele, na verdade, vai se sentir. Aí vem a solidão. A solidão, ela machuca mesmo, porque o que vai fazer a pessoa não se sentir só é quando as pessoas estão próximas dele o tem como ser bem palpável, né? E o trata com amor de verdade. Mas, na maioria dos casos, não acontece. Igual você está falando aí da questão do que já foi comentado anteriormente, da questão das pessoas idosas, né? Que acaba sentindo solidão, porque se distanciam, né? Que o mundo dele, o mundo dos filhos, dos netos, já não é mais o mesmo mundo deles. É diferente. A conversa, o papo dos outros não é mais praticamente o mesmo papo do idoso. E com isso acaba se distanciando, né? E aí cai na solidão. Era isso. Passando para Francisco e Basta. Acho que tem muita pessoa de idade, assim, que talvez não tem nem parente para ficar mais vezes, né? Sente muita solidão mesmo, porque os mais novos não estão muito importando com essas coisas, né? Tem uns que não sentem muito porque tem
filho, tem neto, tem bisneto, e a casa cheia, aí até que é bom, né? Mas principalmente eu imagino aqueles que estão no asilo, né? Tem deles que põe os parentes lá, só vai de mês em mês, ou às vezes nem isso. Demora 2, 3 meses para ir ver o Rosinho ou o pai, né? É complicado. Bem difícil. Francisco, quer comentar? Não, tranquilo. Tranquilo? Então vamos pro próximo. Seu Maurício. Deixa eu colocar melhor aqui. Muito bem. Então vamos lá. Deixa eu estar localizando aqui direito. Suicídios espetaculares, quedas escabrosas nos porões dos vícios e dos tóxicos comprovam quanto eles são tristes e solitários. A gente fica pensando assim, o que leva uma pessoa ao suicídio, né? Muitas vezes nós criticamos, falando que é um absurdo a pessoa acabar com a própria vida, etc, etc. Mas ninguém, na verdade, estudos mesmo sobre suicídio, mostram que ninguém quer tirar a vida. Ninguém quer tirar a vida. Então, quando ele suicida, ele está enfrentando um drama interior muito forte mesmo. Então, e essa questão da solidão é um dos ingredientes que pode levar, né, fazer com que a pessoa vá a chegar ao suicídio. Eles sabem que o amor com que os cercam traz apenas apelos de promoção pessoal dos mesmos que os envolvem e receiam os novos competidores que lhes ameaçam os tronos, impondo-lhes terríveis ansiedades e inseguranças que procura esconder no álcool, nos estimulantes e nos derivativos que os mantém sorridentes quando gostariam de chorar, quando inatingidos, quão inatingidos, quanto se sentem fracos e humanos. Uma das coisas que leva né, a pessoa que tem a solidão é substituir a solidão pelas drogas, né? E fala a questão do álcool, né? Porque já que tantas dificuldades, tantos sofrimentos que ele encontra ali naquele momento de solidão, aí ele acaba buscando o álcool ou outro tipo de droga, né? Outro tipo de prazer para tentar fugir, que é uma forma de fuga, né, do sofrimento. No caso, inclusive, do suicídio, né? O próprio suicídio é uma forma de fuga. Mesmo que a pessoa não, com certeza, não queria se matar, mas o drama interior é tão grande que ele, às vezes, busca tentar aliviar a dificuldade dele por meio de um suicídio. E no último parágrafo, daí fala que a neurose da solidão é doença contemporânea que ameaça o homem distraído pela conquista dos valores de pequena monta, porque transitórios. Então, a neurose de solidão é doença. Porque sentir-se só, estar só é uma coisa, mas sentir a doença da solidão, isso é doença, né? Essa neurose que é uma doença, né? Essa neurose da solidão é uma doença. Então, se sentir só, muitas vezes nós estamos no meio das pessoas e nos sentimos só.
Então, é uma doença contemporânea, né? Não é uma doença, além de, claro que existiu os tempos antigos também, mas hoje ela é como se fosse uma pandemia, né? Que as pessoas estão juntas, se sentindo distante. Está no meio de um grupo, se sentindo só. Porque, às vezes, próximo, mas distante. Aí entra a questão psicológica, né? Materialmente, estamos próximos um do outro, mas psicologicamente, espiritualmente, estamos distantes. Vem a doença então, a doença da solidão, que é inclusive, aí fala que ameaça o homem distraído pela conquista dos valores de pequena monta, porque é transitório, porque a gente busca os valores transitórios. A gente está atrás de conquistar valores. Só que os valores são transitórios, não são, que a gente procura conquistar, em vez de. Por isso Jesus falou, né? Que buscai os tesouros dos céus. Ou seja, amontoai os tesouros dos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem e os ladrões não roubam. Agora nós queremos amontoar os tesouros da terra, e esses tesouros da terra não tem muito valor, por isso são transitórios e esses valores não nos dá felicidade. Nos dá, às vezes, mais sofrimento ainda. Por isso a pessoa se sente só. Somente. Então, no comecinho aí do texto, né, ele lembra dos suicídios espetaculares. Eles são espetaculares porque eles promovem assim grande estardalhaço. Aí de vez em quando a gente ouve um famoso, né, que suicidou. Fala, mas como? Um cara de tanto sucesso, uma pessoa de tanto sucesso cometeu suicídio, né? Tinha tudo para se dar bem, tudo para ser feliz e se matou. Tem um ator, né, famoso até de filmes, que cometeu suicídio já faz alguns anos e que produziu vários filmes, né? Aquele filme do médico lá, né, Patty, o médico que é revolucionário na terapia. O filme dele sempre era voltado para a questão humana, assim, né? Então ele passava a imagem para a gente assim, de uma pessoa muito equilibrada, né? Que faz coisas boas, e realmente provavelmente ele fazia, mas era uma pessoa que não vivia bem consigo mesmo. Então é uma pessoa que sentia talvez o peso, não estou dizendo que nesse é o caso, né, dele da solidão, mas é um exemplo que talvez a gente possa enquadrar nessa questão de famosos que vive esse dilema, né? Eles são tristes e solitários, como diz aqui, né? Então eles se entregam às neuroses da solidão, aos vícios, né? Eles têm tudo na mão, assim, no campo da matéria. E daí eles podem fazer coisas que até duvido. Então se entrega ao tóxico e tudo mais. E eles olham aquelas pessoas que o cercam, os fãs, os fanáticos, e percebem que eles não têm sentimento ali verdadeiro, né? Eles estão sempre tendo que se promover, né? Porque eles vivem da fama e tá sempre concorrendo com outras pessoas que podem tomar o lugar dele. Eles precisam estar sempre no auge, sempre acima. Então sempre alguém está ameaçando o lugar que ele está. Ele fala que até ameaça os tronos, né? E isso causa ansiedade, né? Eu tenho que me aparecer, eu tenho que me tá presente em tudo que é festa de famosos. Tem que posar para foto, tem que estar aqui, ali, porque eu não posso ser esquecido. Eu vivo da minha fama, então eu tenho que ter. E daí eles vivem a ansiedade e insegurança, né? Porque sabe que aquilo ali, embora eles lutam por aquilo, sabe que aqueles valores não são duradouros, né? Eles sabem que aqueles valores vão passar, mas ainda assim eles lutam por eles, que eles não têm um objetivo
mais permanente, né? Então eles têm que estar apresentando sempre bem vestidos, sorridentes, de bem com a vida, né? Então elas mantêm sorridentes quando gostariam de chorar. E são inatingíveis, né? Eles se acham também, né? Mas, no entanto, eles são muito fracos, são muito humanos. E isso aí porque eles, numa proporção maior, né? Estão sempre em conquista desses valores materiais, né? Que se ambicionam. E nós, de uma forma geral, também, né? Nós acabamos buscando, muitas vezes, valores transitórios que vão passar. Então, aqui é um convite para que a gente, o senhor Maurício mesmo disse, né? Busque aquelas conquistas que são mais duradouras. E essas pessoas estão sempre nessa busca de coisas que não vão trazer paz, não vão trazer situação assim duradoura. Então sente o peso da solidão que acaba caindo, né? Uma queda por conta dessa dificuldade. Então, tristes e solitários, né? Então, a solidão é o que acontece hoje com muitas pessoas. É interessante, né, naquele livro da Memória do Suicídio, a gente vai observar lá as motivações do suicídio, né? Tem uns casos lá que ela é mais a questão da honra, né, do orgulho, né? A pessoa perdeu a fortuna, ou eu vou me matar, né? Porque, imagine, eu sou uma pessoa da alta sociedade, né? Então é melhor eu morrer do que me apresentar. Ou então, apresentou uma enfermidade física, né? Ficou cego. Imagine eu ser taxado como deficiente físico, eu vou me matar, né? Então, tinha muito a ver com essa situação de orgulho. E hoje nós temos também essas outras situações, né? Que também são falhas, né? As nossas motivações mesmo, né? A gente às vezes nós não aprendemos a dar valor ao que realmente tem valor, né? A gente acaba se deixando levar por esse convite, né, que a sociedade nos faz de viver das aparências. Isso é muito perigoso mesmo, né? Nós viver das aparências. Uma outra coisa que leva à solidão também são as perdas, né? Que eu estou lembrando aqui, não está aqui no slide, não sei se vai falar em algum momento, mas as perdas, né? Quando desencarna alguém, né, da nossa convivência, que a gente tem aquela convivência mais próxima, né? A gente se sente só, né? E aí, se não tem os valores, né, bem enraizados em nós, pode levar a gente também ao desespero e a querer morrer. E o querer morrer é uma forma de suicídio também, né? A pessoa morre de tristeza, é um suicídio voluntário. Fica triste, até que desencarne, né? Isso também é uma ocorrência possível dentro dessa questão da solidão. Alguém mais quer comentar? Maurício quer complementar alguma coisa a mais? Da Francisco, Barcelona? Vamos para frente. Não pode. Vamos para frente, então? Próximo. Bastante não ia falar. Fala aí, Marcos Azul. Eu falei que pode ir para frente. Então tá. Vamos nessa. Deixa eu ver se não passei muito aqui, não. Assim. Então esse aqui é o meu, né? Resolvendo-se por afeiçoar-se aos ideais de engrandecimento humano, por contribuir com a hora vazia em favor dos enfermos e idosos, das crianças em abandono e dos animais, sua vida adquiriria cor e utilidade, enriquecendo-se de um companheirismo digno, em cujo interesse alargar-se-ia a esfera dos objetivos que motivam as experiências vivenciais e inoculam coragem para enfrentar-se, aceitando os desafios naturais. O homem solitário, todo aquele que se diz em solidão, exceto nos casos patológicos, é alguém que se receia encontrar, que evita descobrir-se, reconhecer-se assim, ocultando as
sua identidade na aparência de infeliz, de incompreendido e abandonado. Pois é. Né? Então, primeiro ela passa uma receita aqui, né? Eu penso que a gente tem que estar sempre preparado para as mudanças, sempre preparado para o novo. Né? A gente tem que observar o que acontece com a nossa sociedade, com as pessoas, e nos observar nós mesmos. Né? Então, nós caminhamos para mudanças o tempo todo na nossa vida. Né? E essa mudança, às vezes, a gente pega a gente meio distraído, e daí a gente não aceita aquela mudança, né? de situação. Então, ela diz aqui para a gente ocupar, né? Se ocupar, né? Contribuir com a hora vazia em favor dos enfermos, ela diz aqui, né? Ideais de engrandecimento humano. O que é esse ideal? Eu mesmo, né? Me melhorar, me crescer, me transformar, fazer coisas que vão me ajudar nessa situação, né? Então, se eu sou jovem ainda, me dedico a crianças, a enfermos, né? A criança em abandono, animais, né? Tem pessoas que se dedicam a cuidar de animais, né? De socorrer. Isso vai dando um sentido para a nossa vida, né? Um objetivo, uma cor colorido diferente. A gente vai se sentindo útil, né? Vai se enriquecendo, né? Nisso aí. Ela fala enriquecer de um companheirismo digno, né? Então, construir, né? essa rede de relacionamentos e alargar nossas motivações em coisas duradouras, né? Em experiências que vai nos fortalecer nessa nova, nesse novo vir que vai sempre acontecer na nossa vida, essas mudanças que vai acontecer, e a gente vai aceitando melhor os desafios que se apresentam. E daí ela diz aqui, né, que aquele que se diz solitário, com exceção dos casos patológicos, tem pessoas que já nascem, né, com essa enfermidade, né? Pode fazer o que for que ela se sente excluído, né, de tudo, de todos, e não consegue se inserir. Né? São casos patológicos. Tem umas síndromes, né, que as pessoas são levadas a isso. Mas, citando isso aí, ela afirma aqui que é alguém que tem medo de encarar a si mesmo. Né? Tem medo de se encontrar, recém-encontrar. Alguém que se receia encontrar. Então, eu tenho medo de encontrar com o meu eu. Talvez por conta de algumas culpas, né, que eu trago, de existência passada, de situações que eu vivenciei, eu tenho medo de me encarar, de me olhar no espelho. Né? Então eu me coloco nessa situação de coitado. Olha, eu sou um coitado, sou infeliz, ninguém me ama, ninguém me compreende, todo mundo me abandona. Né? E, na verdade, eu me afasto de todo mundo, porque quando eu me coloco nessa situação de vitimismo, quem gosta de estar ao lado de uma pessoa infeliz o tempo todo? De uma pessoa vítima? Mas aí você vê uma pessoa e fala, mas por que ela está tão para baixo assim, se ela tem tanto motivo para agradecer, né? E ela está se sentindo tão vítima, tão abandonada. Aí essa pessoa realmente ela afasta as pessoas, né? A gente tem dificuldade, todos nós temos dificuldade de estar perto de quem não se ama, né? Então acho que o primeiro passo para a gente entender isso é buscar essa vivência da gente mesmo, né? Valorizar o que a gente é, o que a gente tem, ver a vida de forma mais colorida, valorizar a vida, saborear a vida, né? Ser grato, né? Não ficar preso àquilo que eu quero ter, mas aquilo que eu já tenho, né? Agradecer isso aí, agradecer o que eu sou, o que eu faço, ao invés de ficar me mirando daquilo que eu não tenho, às vezes nunca vou ter e nem preciso ter, às vezes nem tenho necessidade daquilo, mas é um modismo, alguma coisa, não, mas eu preciso, né, ter isso. E aí eu me envolvo nessa situação e acabo me perdendo. Gratidão. É interessante, né, porque a gente, lá mais no começo, falou, né, que nasce todos esses problemas aí, nasce porque nós queremos ser amados e não trabalhamos na conquista do amor a conquista do amor e amar as pessoas. Então a gente
a gente preocupa muito mais no terremoto. Então, isso é o primeiro passo que nos faz, né, infeliz solidão. A outra coisa interessante que é o próprio vitimismo, né? A gente começa a se vangloriar de sofrer. Ou seja, um fala assim, eu sofro demais, aí o outro chega e fala, não, cara, eu ainda sofro mais que você. Aí o outro, não, igual a mim você não sofre não, porque o meu problema é isso e isso, o outro não, mas o meu ainda é pior, que é isso e isso. Aí fica disputa. É uma competição para ver quem sofre mais. Então, quando nós estamos essa ideia de querer, de ser o que mais sofre, quem é o mais coitado? Acaba entrando na solidão. Como você falou, quem quer ficar perto de pessoas que só admitem sofrimento, né? Quer disputar que sofre mais. E aqui, nesse início de parágrafo aqui, ele fala o seguinte, que ela dá uma receita, né? Resolvendo-se por afeiçoar-se aos ideais e engrandecimento humano, por contribuir com a hora vazia em favor dos enfermos e idosos, das crianças em abandono e dos animais, sua vida adquiriria cor e utilidade, enriquecendo-se de um companheirismo digno, em cujo interesse alargar-se-ia a esfera dos objetivos. Então, mostra aqui para nós que um motivo, né, uma receita que a gente evite essa dor da solidão é começar a ser útil, auxiliar. Eu estava observando ali a mãe da Cecília, trabalha numa farmácia, né? E o farmacêutico, o dono da farmácia, ele é um cara de gente boa e ele gosta dos animais. Aí ele pega, sabe, os animais doentes chegam ali na farmácia dele lá, os animais chegam na rua ali, aí ele leva remédio, leva comida, para dar para cachorrinhos, gatinhos que passam por ali, e leva inclusive remédio, ele dá remédio para eles também, para os curar. E hoje meu passeio, fui lá pegar a Cecília, lá na porta da farmácia tinha um cachorro deitado na porta, estava até atrapalhando entrar e sair, mas ninguém estava batendo no cachorro. Aí eu fico pegando uma lição, né? Porque ali é uma loja onde eles trabalham e, por lógica, qualquer um, ou quase qualquer um, espantaria o cachorro, que está ali na porta. Mas ele está lá, o bichinho está lá. Quando eu fui passar, eu tive que passar a beirinha da porta, porque o cachorro está bem deitadão no meio da porta, todo folgado, sabe? E é um cachorro grande. Aí eu fico pensando esse amor, né, que a pessoa tem pelos animais, é muito interessante, porque acho que também, porque tem que amar os seres humanos também, mas os animais também são seres, né, da criação, e quando a gente não respeita as coisas da natureza, né, como plantas, como animais, então como nós vamos saber também depois respeitar a humanidade? Mais alguém? Comentários? Francisco, basta? Não, tá bom. Ok, São Maurício, nosso horário. Eu acho Já são 20, 40, né? que Eu acho que já está mais ou menos na hora, né?